Hoje eu não ia fazer um vídeo, mas eu não poderia deixar passar batido esses últimos acontecimentos em relação àquilo que nós chamamos de cultura brasileira, ou pelo menos um resquício dessa cultura, tá? Todos nós sabemos aí que ocorreu o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, nesse domingo, e o que foi perdido lá, meu Deus do céu, a gente não tem ainda uma maneira de mensurar isso, tá? Porque a primeira coisa que eu queria dizer é que o Brasil sim tem história. Só que existem os inimigos da história, que na verdade são também inimigos da cultura. O fato de você ser amigo ou defender a história não significa que você tenha que ser necessariamente um historicista, que acredita, né, que cada evento da história concorre para uma razão futura quase perfeita, como se fosse o fim da história, no estilo hegeliano ou no estilo marxiano, enfim. Amigo da história é respeitar os monumentos históricos e a tradição da história, que não significa que ela é perfeita, mas significa que ela existe. E que essas pessoas que passaram e fizeram mudanças tão essenciais para aquilo que hoje existe no país, não sejam também esquecidas. Tá? Eu não sei, olha só para você que vive hoje, você gostaria que a sua memória fosse completamente esquecida após a sua morte? Você pode até dizer que sim, não estou nem aí e tal. Claro, com a cabeça que você tem no século XXI, é mais ou menos isso que acontece. Mas tem certas coisas que a gente não deve jamais desejar que seja esquecido. Eu não estou falando do cotidiano, eu estou falando de símbolos nacionais. E é isso que se perde quando você tem um museu destruído, da importância que era o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Isso, na verdade, representa uma destruição que é reflexo da estupidez completa dos brasileiros. Eu falo de maneira geral, tá? Mas principalmente dessa casta que se diz inovadores, progressistas, inimigos da cultura. É até interessante notar que esses inimigos da cultura, eles insistem tanto nessa destruição de determinados valores, ao ponto de que agora eles estão contando com a sorte. Eu estou colocando sorte aqui entre aspas, tá? Porque não foi divulgado ainda o que realmente provocou o incêndio. Mas se isso realmente ocorreu por conta de um acidente, a gente pode dizer que a sorte deles é o nosso azar. E a roda da fortuna está realmente contra o Brasil e a história do Brasil. Esse incêndio do museu ele representa assim, a caricatura bestial que virou o nosso país atualmente. Pra você ter uma ideia, o Museu Nacional do Rio de Janeiro ele foi fundado em 6 de junho de 1818. Ele tinha mais de 20 milhões de itens, sendo que deste montante, 1% estavam expostos, só que o que não estava exposto estava lá também e foi perdido. Então, basicamente, o museu tinha completado 200 anos nesse ano, no mês de junho aí, tá? 200 anos. Foi tudo pro saco, né? Literalmente. Detalhe que ele era administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e nele você tinha múmias, alguns fósseis, dinossauros, preguiça gigante, você tinha a sala da Imperatriz ali que também foi perdida, conchas, corais, uma infinidade de coisas. E o intrigante disso tudo, meus caros amigos, é que esse não é o primeiro incêndio de instituições históricas, tá? Eu não sei se isso é coincidência, ou se é algo que é recorrente em museus, ou é falta de cuidado, mas enfim. De 2008 para cá, vários acidentes desses ocorreram. Veja só que interessante. Em 2008, eu deixei as fontes aí abaixo, tá? Depois vocês podem confirmar. Em 2008, o Teatro Cultural Artístico foi dizimado por um incêndio que durou 4 horas. Em 2010, o Instituto Butantan foi também vítima do fogo que atingiu o laboratório de répteis, destruindo um dos maiores acervos de cobras do mundo. Em 2013, outro incêndio destruiu o auditório Simão Bolívar, onde havia uma tapeçaria de 800 metros quadrados da artista Tomi Otaki, é uma japonesa que se naturalizou brasileira, viveu muito tempo aqui no Brasil, né? Tem até um instituto. Em 2015, chamas tomaram conta dos 3 andares do Museu da Língua Portuguesa. Em 2016, outro incêndio destruiu cerca de 270 títulos de filmes na Cinemateca Brasileira. Eu não estou querendo fazer nenhum tipo de conexão, tá, desses eventos com o que ocorreu recentemente com o Museu Nacional, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior golpe, a maior tragédia contra a cultura e os símbolos de um país. Mas o que eu estou dizendo é que tudo isso também reflete, de alguma maneira, aquilo que nós chamamos de desvaloração, tá, desses mesmos símbolos. Então, no Museu do Rio de Janeiro, as chamas começaram mais ou menos às 19h30, tá, do domingo, e elas duraram até amanhã da segunda-feira. Então foi um estrago terrível. Pelo menos ainda a gente pode agradecer, né, de que
não tinha nenhuma pessoa lá dentro, né, porque o fogo começou fora do horário de visitação. Então, os únicos que estavam lá dentro eram os vigilantes, eles conseguiram escapar, então ninguém morreu, né? O que morreu foi boa parte da cultura. Segundo alguns, nós tivemos um certo problema de logística quanto à demora da atuação dos bombeiros, ocorreu falhas nos hidrantes, um certo improviso, né, no uso de um lago próximo. Então, tudo isso fez com que houvesse demora, tá, né, todo esse processo para aplacar fogo. E além do fato de que o uso de água, ao invés de extintores, também teria danificado mais ainda as peças. Mas eu não sou bombeiro, não posso dizer que aqui era possível apagar aquele fogo com extintores. Eu não faço ideia do aspecto técnico aí, quem poderia explicar quem lida com isso todo dia, né? Sobre fatos históricos, foi lá que a princesa Leopoldina, casada com Dom Pedro I, assinou a Declaração de Independência do Brasil em 1822. Depois foi o palco da primeira Assembleia Constituinte da República, que marcou, né, basicamente o fim do Império no Brasil, o que, detalhe, né, para muitas pessoas, isso é um marco histórico trágico para o Brasil, porque querem a volta da monarquia. É uma questão à parte, isso é uma discussão grande, mas enfim. Mas daqui você percebe que a história do Brasil passa pelo Museu Nacional. E com o incêndio desse último domingo, perdeu-se múmias, objetos egípcios raros que tinham sido comprados pelo Dom Pedro I e o II, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E formavam, né, a maior coleção, veja, a maior coleção egípcia da América Latina. Também tinha lá o crânio da Luzia, que era um fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas, dentre outras milhares de peças, né? Quer dizer, algumas, claro, se salvaram, outras se salvaram parcialmente, mas a maioria foi perdida para sempre. Alguns cogitam a possibilidade desse crânio que eu mencionei, que é do fóssil da Luzia, que é o nome que deram ao fóssil, ter sido salvo, não sei ao certo. Teve um meteorito também de 5 toneladas que não foi destruído, obviamente, né, o meteorito não ia ser destruído pelo fogo. Mas enfim, tudo que estava lá no prédio principal foi destruído. O acervo mobiliário do primeiro reinado, peças herdadas da família imperial, quer dizer, tudo isso faz parte agora da lembrança, não existe mais. Então, veja, diante de todas essas perdas, nós ainda temos que lidar com a vergonha, e eu fico corado de dizer isso aqui, da apreciação a essa tal cultura de massas que existe no Brasil. Essa que tem nesse país todos os incentivos possíveis que você possa imaginar, inclusive, claro, os incentivos financeiros daquilo que a gente chama de malfadada Lei Rouanet, que é um negócio assim vergonhoso, né? Então, é a patifaria que não tem limites. Tem gente aí que até ministro comparando, né, funk, dizendo que funk é cultura assim, né? E aí compara, basicamente, colocando no mesmo patamar MC não sei das quantas com obras de alta cultura, só isso, né? Se esquecendo, veja, daquilo que Cícero chamava de cultura anime, ou seja, a cultura que lida com o cultivo da alma, pela liberdade, pela lucidez e pelo amor. E o que há no funk? Liberdade, lucidez, amor? Você pode falar, mas tem liberdade, eles fazem o que eles querem. Depende do conceito de liberdade, tá? Porque isso aí não é liberdade, isso aí é histeria de massa, que torna sacra todo tipo de vulgaridade que o cara tem na cabeça dele. E tudo isso, meus caros, é defendido por uma política chamada correta, certo? E aí eu digo no meu vídeo sobre a história do politicamente correto que o político aqui não é gratuito. E isso tudo é a manifestação clara daquilo que a gente chama de surto de burrice nacional. Existem as cabeças pensantes que planejam e colocam seu plano em prática. Inclusive eu estou fazendo um estudo mais aprofundado aí sobre o senhor George Soros. E aí, a perplexidade, sabe, de um niilismo que a gente pode chamar de hedonista, de uma solidão dos polos, né, na linguagem que a Hannah Arendt, por exemplo, usa quando eu citei a questão do mal banal, obviamente eu estava falando disso também, onde todos se cercam de todos, como que isolados, né, da realidade, fomentando uma mistura intragável entre o público e o privado, ao ponto dessas criaturas, digamos assim, débil-mentais, festejarem a destruição de patrimônios culturais, porque tem gente que gostou do fato do museu pegar fogo, né? Eles cagam em público. Não tem aquela mulher que se diz professor que cagou em cima de uma foto, que eu não vou dizer de quem. Bom, enfim, né? Eles enfiam um crucifixo no orifício anal, eles mijam para marcar território, eles cultuam seitas políticas, para não falar religião política, já que o termo é meio complicado para alguns, né? Enfim, diante dessas práticas,
para que a gente vai valorar a lembrança histórica, né? Já que não precisa, que a gente já está na qualidade de animais, né? Já está no nível dos macacos bonobos. Para que eu vou prestigiar o museu, não é mesmo? Então, a massificação e a homogeneidade já não sabe separar o certo do errado. Quer dizer, o fruto disso é a perda completa da faculdade da razão e do juízo. E olha que eu não sou kantiano, tá? Não sou moralista, mas o negócio está num nível assim patético. Isso deflagra um déficit, sabe, de discernimento. As pessoas não têm como saber o que é certo e errado diante de uma homogeneização dessa, de uma massificação tão grande ao ponto de que são poucos aqueles que realmente lamentam, né, a perda de um patrimônio cultural. Onde o que vale é aquilo que faz mais barulho, quer dizer, é a famosa arbitrariedade do grito. Quem grita mais, ganha. Não precisa ter o aval do discernimento. É a nação da debilidade mental. É basicamente isso que nós estamos vivendo atualmente. E é, assim, lamentável, triste. E isso tem uma causa. Na verdade, não uma causa apenas, são várias causas. Mas algumas mais importantes que outras, né? E é isso que eu tinha a dizer, lamentando aí o que ocorreu com o museu que simboliza a tragédia brasileira. Grande abraço.